Guys, no vídeo de hoje a gente vai aprender a editar um vídeo de cidade. Brincadeira, assim como eu falei lá na parte de captação com vocês na rua, esse projeto também vocês irão acompanhar desde a captação até a finalização dele. Então, lá vamos nós. Seguinte, se eu fosse mostrar todo o processo criativo, só o curso seria o processo criativo desse vídeo. Então eu vou mostrar para vocês o projeto igual está aqui agora e como que eu pensei em cada fase do processo. Vamos começar aí pela música. A música eu demorei muito para esse vídeo, eu fiquei uma semana ouvindo músicas diferentes para não poder saber que vibe que eu ia querer. Eu pensei em começar com a música cinematográfica, eu pensei em começar só com o som da cidade, eu pensei em começar com os dois, aí eu troquei de ideia, queria fazer um vídeo em que tivesse mais batuques também, em que tivesse uma coisa mais viva, sabe? O vídeo ficasse mais vivo. Então eu precisava de uma música que tivesse mais, digamos, que fosse mais vibrante. Encontrei a mesma música lá no Music Bed, igual eu já falei com vocês, é um dos meus favoritos. Então eu encontrei essa música aqui lá. Não sou patrocinado por eles ainda, mas quem sabe um dia. Encontrei essa música também no Music Bed. Eu já tinha ela salva dentro do meu computador. E eu nunca tinha parado para prestar atenção em como que eu poderia usar ela dentro de um vídeo. Já acabou que foi a música desse vídeo, tá bom? O meu critério foi vivo, eu queria algo mais vivo, mais vibrante, que tivesse bastante batida. Então foi assim que eu comecei a procurar a música. E lá dentro você consegue ir por levels, deixa eu abrir aqui para vocês verem, olha. Aqui a gente consegue procurar por playlist ou por browse. Então aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e buscar assim, vibes. E aí dentro dessas vibes eu consigo encontrar basicamente o que eu preciso, tá? Se você quer uma música mais agitada, se você quer uma música específica, olha só isso aqui que legal. Aqui dentro eu consigo buscar por moods. E aí você consegue buscar por músicas mais tristes, músicas mais estáticas, músicas mais contemplativas. E aí vai muito do que você quer. Eu às vezes procuro por intensidade também, sabe? Vou lá na intensidade no high. Bom, então esse foi o primeiro ponto. Eu não comecei a editar esse vídeo antes da música, mas eu comecei a assistir todas as imagens. O fluxo de trabalho é o mesmo que eu fiz anteriormente. Converti tudo para proxy, tanto que vocês conseguem ver aqui as tarjinhas pretas na lateral e aqui também no visor. Eu queria começar esse vídeo mostrando um pouco já da cidade, assim, sabe? Que não começasse com cena de drone, porque a gente não ia usar drone. Que não começasse com cena de gimbal, porque a gente não usou gimbal, igual vocês viram. Então, uma imagem começasse em slow motion, apreciando a cidade, e o vídeo fosse ficando intenso gradativamente. Então, foi assim que eu comecei. Eu não sabia ainda com qual imagem que eu ia começar, mas eu comecei com uma que foi do reflexo. Essa primeira imagem aqui, olha, a gente começou ela utilizando ela como uma imagem do reflexo. Ela é só isso aqui, ó. Mas o que eu achei legal dela? Ela começa sem mostrar necessariamente um elemento específico. Então eu falei, pô, é uma imagem legal de explorar, porque eu posso explorar a curiosidade primeiramente, brincar um pouquinho com os sons, e logo depois eu venho revelando a cidade, e como é no centro da cidade, então tinha pessoas, tem prédios, reflexo, pessoas, prédios e luz. Isso me ajudou muito. Segundo ponto importante é que eu queria que ela fosse em slow motion, igual vocês viram, igual eu falei durante o vídeo, o setup foi 4K em 60 frames. Por quê? Eu consigo cropar depois dentro do programa coisas específicas, ou eu tenho mais qualidade também, eu tenho mais flexibilidade para poder usar. Tem muita gente que fala, quanto que eu uso 4K, quanto que eu uso 60 frames, quanto que eu uso 24. Se você tiver num vídeo de viagem, você pode ali alternar, né? Até porque a câmera permite isso. Mas para uma cena inicial específica eu queria slow motion. Então, olha só como é que eu deixei ela bem distribuída aqui, olha. Ela já começa utilizando um slow motionzinho, tá vendo? Deixa eu tirar todos os áudios aqui para vocês verem. Olha como que a imagem começa. Assim, bem slow motion. Até olhar, se você for observar aí, tem até um cara aqui olhando para a imagem, ó. Ele tá olhando para a câmera aqui depois, ó. O que você tá fazendo aí, meu filho? Então, a ideia da imagem era começar com isso. Pessoas, prédios. Vale a pena frisar que nesse vídeo específico, o que eu queria fazer é deixar um vídeo mais intenso. E aí sim, eu usei muita transição de áudio. Embora não pareça que tenha tanto, aqui tem muita transição de áudio, daqueles... E isso ajudou a intensificar, principalmente a movimentação. Certo? Então vamos lá, olha.
Quero mostrar para vocês verem sem o áudio, vou mostrar como que eu fui fazendo. Lá no vídeo do Giovanni, eu mostrei aquela opção da gente usar um slow motion e depois uma imagem rápida. Aqui eu usei isso o tempo todo e usei muito crop. Toda vez que vocês quiserem utilizar o crop, vocês vão olhar do lado direito da tela, que é onde está ali a nossa escala. Então, ó, dei play aqui. Se você for observar, no finalzinho aqui do vídeo, eu tenho uma rampinha de velocidade, que foi onde eu já entrei naquele hiperlapse lá, olha, que vocês também me viram fazendo. Ó, hiperlapse. Esse hiperlapse foi feito em vídeo. Não sei se vocês se lembram dele, ó. Ele é um vídeo, tá? Fui gravando daqui até lá na frente. E depois eu fiz uma coisa que vocês vão aprender muito legal agora. Se chama posterizador de tempo. É como se esse efeito pegasse o seu vídeo e digamos que você filmou, sei lá, 25 segundos. Ele vai pegar, lembra que em cada 1 segundo, nesse caso acho que eu filmei 1 minuto. Deixa eu ver aqui, ó. 1 minuto e 54 segundos, 2 minutos praticamente. O que o posterizador de tempo faz? Ele vai pegar 2 frames ou 1 frame, dependendo do que você quer. A cada 24 frames, ele vai pegar só o primeiro frame de cada segundo. Então, a cada 24 segundos, você vai ter uma foto somente. A cada 1 segundo, em vez de você ter 24 fotos, você vai ter somente uma foto. Lucas, como assim? É basicamente reduzir a quantidade de quadros. Então, dentro de 1 minuto e 54 segundos, eu vou ter 60, 120, menos 6, eu vou ter 114 quadros. Ou seja, é muito pouquinho quadro, pensando na quantidade que já tinha anteriormente. Lucas, onde que eu encontro esse negócio aí? Você vai lá em efeitos, deixa eu pegar minha abinha de efeitos aqui. Você vai vir em efeitos, aqui em efeitos de vídeo, ou então você pode digitar aqui posterizador de tempo. Se o seu Adobe Premiere estiver em inglês, post time. Acredito que seja isso aí. Então tá aqui, ó, posterizador de tempo. Você aplica ele em cima do seu vídeo e aí você escolhe a quantidade de quadros. Nesse vídeo específico, eu coloquei aqui, tá vendo aqui, ó, 2 quadros a cada 1 segundo. Eu filmei com 24 e eu queria que tivesse 2 quadros. Então ele reduz. Em vez de eu ter que ficar fazendo várias fotos, eu posso filmar e reduzir a quantidade de quadros. Ah, então agora a minha solução para timelapse é essa. Não, galera. Foto só para o caso de hiperlapse que ajuda você a ter um desempenho melhor. Demorou? Então vamos lá. Logo depois disso aqui, então, eu acelerei a saída daquele vídeo e entro aqui, ó. Olha só que legal. Como no lado direito do vídeo a gente tem uma pessoa saindo, tem uma pessoa como se fosse uma pessoa aqui assim, ó, uma pessoa em cada canto, o hiperlapse faz isso depois, ó. Ó. Já viu, sentiu o efeito de áudio? Então, olha o que acontece. Uma pessoa em cada canto e... Sacou? É isso. Na próxima cena, olha só que legal. Eu viro a câmera um pouquinho para o lado, ó. Venho para cá e a câmera joga para o outro lado, ó. Nessa imagem aqui, tá vendo que tá aqui verdinho aqui como sequência? O que eu fiz? Eu fiz várias coisas nesse vídeo. Dentro dele, eu inverti ele. A visão original dele é pro lado de cá, tá vendo? É pro lado de cá. Só que eu queria que ele fosse pro lado de cá por causa da minha próxima imagem. Então o que eu faço? Vou lá em efeitos. Eu já deixo uma pastinha salva aqui no lado esquerdo aqui, ó, com as coisas que eu mais uso. Então tem aqui, ó, inversão horizontal. É só você colocar aí inversão horizontal, aplica em cima do seu vídeo. Na mesma hora ele vai fazer um flip, tá? Ele vai dar essa invertida. Isso é muito bom, a gente já viu outros casos aqui no curso mesmo, de que às vezes você está indo por um lado e seria melhor você estar indo por outro, então você faz o quê? Só inverte a imagem, só espelha ela. Só tome bastante cuidado quando tiver letra, quando tiver número, para poder não atrapalhar a sua montagem. Então a gente tem aqui essa rampinha de velocidade, entrou na velocidade, entrou o hiperlapse, uma pessoa passando. Importante ressaltar, eu não sei se vocês repararam ou se vocês se lembram lá do making off, esse take foi feito em 24 frames. Por isso que ele tem aqui, olha, esse blurzinho lá no fundo.
Sério? Só por isso? Não. Além do 24 frames, eu filmei com um shutter mais baixo. Então foi uma combinação de shutter mais baixo com um frame rate mais baixo. E aí eu consigo ter esse efeito de esse blurzinho no fundo, tá vendo? Tudo que é linha aí fica um traço indo pro lado e o motoqueiro fica intacto porque eu estou acompanhando ele. Logo depois disso, olha só que legal, a gente tem uma sequência de pessoas, só um sustinho assim, ó. Só isso. Isso me ajuda a dar um time no vídeo. E aí, como ele é um vídeo muito intenso, ele tem uma intensidade e de repente ele tem uma respirada. Então, aquele pedacinho fica assim, ó. Vem aqui, timelapse, olha o tamanhozinho que ele tem. Ele ocupa aqui, ó, menos de meio segundo, tá? Então, aí logo depois entra eu novamente. Igual vocês viram, nessa imagem específica em que eu estou olhando para o lado, eu fiz um vídeo e no mesmo lugar, sem mexer no tripé, eu fiz um time-lapse. Essa movimentação aconteceu toda dentro do software, que olha só, também está alinhado, tá? Porque eu precisava deixar ele como único para não ter muita coisa acontecendo, até porque eu uso outras partes desse vídeo. Então, ó, essa é a imagem original. Tá vendo? Eu vou ali e fico parado. O que eu usei para poder fazer a transição aqui? No caso, foi essa tiazinha aqui, ó. Que ela tá passando. Assim que ela passa por mim, ó. Tem até meio que uma troca de cor ali um pouquinho. Porque como é foto, a foto tem mais qualidade do que o vídeo. Então, a gente tem essa mudança brusca aí. Mas olha só, assim que ela passa por mim, ó, me tampou, virou as pessoas movimentando. Certo? E aí o que eu fiz? Juntei esses dois, alinhei a sequência. Porque lá fora, lá na minha timeline principal, vamos voltar lá, eu queria movimentar a imagem inteiramente, ó. Então, eu precisava deixar ela presa. Lucas, mas por que você não fez isso anteriormente? Porque senão eu ia ter que ficar reescalando. Lembra que uma imagem encaixa na outra? Um é time-lapse, olha só, um é time-lapse e o outro é vídeo. Esse lugar tem que ficar no mesmo lugar. Se eu estivesse dando zoom nessa imagem, depois dando zoom na outra imagem, eu ia ter que ficar reencaixando. Esse exemplo aqui, ó. Eu dei zoom nessa imagem. Aí na hora que eu desse zoom aqui, ó, ia mudar, tá vendo? Ó? E eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que isso acontecesse aqui fora com efeito, ó. Tá saindo zoom, deu mais zoom, tá aproximando o zoom e aí mudou. É basicamente assim que acontece. Uma imagem, outra imagem. Se é no mesmo lugar, a gente vai ver a imagem da igreja também que a gente fez o timelapse, vocês vão ver. Eu não crio a movimentação antes de juntar as duas. Encaixo ali certinho, onde vai ser a transição. Depois eu alinho a sequência, quando você dá aquele nest, né? É como se você, tipo assim, ó, tem essas duas imagens aqui, juntou essa com essa, eu dou um nest, ela vira essa imagem. Vira uma imagem só. São duas imagens dentro de uma. É um combo. E aí tudo que você fizer nessa imagem aqui resulta nas duas. Eu gosto de fazer assim, tá bom? Opa, quase fechei aqui. Então vamos dar sequência. Logo depois que essa quantidade de pessoas passam, dá para dar uma respirada aqui, ó, até porque são dois lugares arquitetônicos, então ajuda a gente a fazer uma transição muito melhor. Ó. Mudou. Aqui também já é por causa da música. Deu uma respirada. Pessoas. Eu queria que desse aquela ideia de uma pessoa andando na rua, ela olha para o lado, olha para o outro. E de repente a gente já corta, ó. Corta para o prédio, né? Ó. Olha isso só. Assim que a gente corta, tira o zoom. Tá vendo? Viu que estava com o zoom? A gente tinha um zoom aqui, ó. Que são essas duas bolinhas aqui, ó. Eu dei um zoom aí de 200%. Tirei zoom, girei a imagem. E aí depois eu brinco com a mesma coisa, galera. Você viu que não tem zoom in, zoom out, não tem glitch, não tem nada. É só... E isso eu faço usando a escala. E a outra coisa que eu faço aqui dentro é a velocidade, igual vocês já viram anteriormente. Então aqui, por exemplo, eu queria que começasse devagar e fosse rápido para trás, ó. Viu que a próxima imagem, ó, encaixa uma na outra? Mesmo sendo coisas totalmente diferentes. Por que encaixa? Porque quando eu recuo a câmera, tudo que eu recuar, ela vai vir junto.
vem junto assim, a sensação vem junto, ó, da ideia de que é uma continuidade. Então eu fiz rápido, rápido, slow motion, rápido de novo, ó. Rápido, slow motion, rápido de novo. Rápido, slow motion, rápido, slow motion. É basicamente, todo movimento que você fizer, que a câmera estiver recuando, ó, recuou, fiz outro lugar, recuou, outro lugar, recuou. Se você fizer um rápido, devagar, é assim, ó, na verdade é rápido, devagar, rápido, rápido, devagar, rápido. Você vai conseguir fazer essa transição igual está aqui, ó. Rápido, ó, devagar, rápido, rápido, devagar. E aí o pombo voa, para dar ideia de susto. Viu o passarinho? Voou, ó, o passarinho foi pro lado de cá, certo? Ó, olha o passarinho, ó. Aí qual que era a ideia? Se o passarinho voou pro lado de cá, ele dá de cara com esse cara aí, ó, que olha pra gente na mesma hora. Essa imagem é uma imagem com lente fixa. Como eu queria dar ênfase para esse senhor, o que que eu fiz? Dei um zoom nele, ó. Tá vendo aqui na minha escala aqui, ó? A real imagem, ela tá assim, ó. Ela é desse tamanho, tá vendo? Aqui eu dei um zoom nele justamente para dar essa ênfase, ó. Olhou. Assim que ele olha, a música cresce. Então, como ele está na linha de pedestre também, eu já coloco várias pessoas passando para dar ideia de que ele estava ali naquele fluxo constante. Deixa eu mostrar para vocês verem esse pedacinho, ó. Lembra também que essa imagem aqui é parada, ó? Ela é parada e eu movimentei na pós-produção. Na verdade, a do Giovanni, do Gil e da Dani são em movimento, são duas imagens, é uma imagem em movimento. Eu paro ela no tripé. Na hora que eu paro ela no tripé, a única movimentação que vai ter agora é de escala, para continuar o fluxo, ó. Viu só como ficou o encaixe? É o mesmo lugar, o mesmo enquadramento, então ajuda muito. Vamos lá. Aqui, o meu critério de transição foi o branco, ó. O céu começa a estourar. Assim que ele estoura, também dá um tchá na música, ó. Então eu usei isso para criar a ambientação. Logo depois vem o gel, só uma ceninha de corte. Essa imagem da Dani também foi feita na mão. Essa imagem aqui, ela tem estabilização na pós-produção. Então, como que você faz? Você fez uma imagem aí e ela não ficou tão estabilizada como você gostaria. O que você pode fazer? Na pós-produção, dependendo de como tiver a imagem, toma muito cuidado com esse recurso. A gente tem estabilização de distorção. Só você ir lá em efeitos e digitar estabilização, e aí vai ter aqui, ó, estabilização de distorção. Você aplica. Aqui dentro do efeito, do controle de efeito, quanto mais você aumenta essa suavidade aqui, olha, mais intenso vai ficar esse efeito na sua imagem. O que vale a pena lembrar? Que a imagem que você tem, ela vai ficar um pouquinho cropada, porque ele vai eliminar esses cantinhos aqui para poder conseguir encaixar as fotos que são fotogramas, né? Ele encaixa umas fotos uma na outra, tá bem? Então, só você sempre tomar cuidado com esse efeito. Aqui não está em slow motion, está só um movimento normal. Como é a mesma pessoa em um lugar muito parecido, que na verdade é o mesmo lugar, né? Mas de composição parecida, você consegue fazer uma transição sem se assustar, ó. Mesmo lugar, transição, e aí ela entra para a igreja. Foi uma lateral, uma de frente, uma de costas. E agora outra lateral de novo, mais fechadinha. Como ela tudo tá indo para cá, eu continuei esse fluxo na edição, ó. E como que eu selecionei isso, galera? Igual eu mostrei para vocês no vídeo do Geo. Eu vim procurando por aqui, ó. Olha só. Eu vim procurando por aqui. Veja até onde que eu vou usar. Eu vou acelerar o início dessa imagem, vou botar ela na velocidade normal aqui e vou acelerar o restante. Então acontece isso aqui dentro, ó. Acelerei, tá vendo? E como que eu acelerei? Com aquele mesmo recurso de ir lá no FX e puxar um lado. Olha só que legal.
Tá vendo essa curvinha aí? É onde eu acelerei, ó. Acelerei, entrei normal, entrei no fluxo normal. Aqui, ó, quer ver? 100, tá vendo? E aqui já está em quase 1000. Acelerei, fui rápido. Porque, ó, aqui eu tô mostrando um teto de uma igreja. De um teto pro chão é mais fácil de cortar, ó. Logo depois dessa, eu corto para uma imagem mais close, ó. Como são duas imagens no mesmo lugar, com a mesma pessoa, com a composição muito parecida, é mais fácil de fazer esse corte aí, ó, intenso, tá vendo? Então, eu cortei para lá e saí para um time-lapse. Olha só isso. Eu ainda não acho que esse time-lapse, que esse encaixe ficou tão bom, mas dá para vocês terem uma noção de como que ele sai, ó. Essa imagem de baixo, eu fiz ela dentro do carro. Eu estava dentro do carro na hora que eu fiz essa imagem, aí eu apliquei estabilização de imagem nela e também, antes de aninhar, antes de colocar ela aqui dentro, eu fiz um slow motion nela. Não, slow motion não, desculpa. Uma escala. Eu dei um zoom lá dentro, tá vendo aqui que tá 176, ó? Eu dei um zoom e removi, ó. Olha como é que ela tem uma coisa diferente, ó. Ó, vários quadros em lugares diferentes, tá vendo? Reparem que aqui na imagem final, ó, a gente não tem essa tremulação, ó. Por quê? Estabilização. Apliquei o efeito de estabilização de distorção aqui nessa parte e ele ficou mais suave. Em continuação, como também estava tudo vindo para o lado de cá, o carro continua para o lado de cá, eu coloco um slow motion só na hora em que ele está jogando a bolinha, jogando o foguinho ali. Olha só, rápido, slow motion, tá vendo aqui no meio? Slow motion, rápido de novo. Só que outro ponto importante, além de ter dado o slow motion ali, eu adiciono um crop aqui na parte de cima, só para poder dar a ideia de que está indo até ele e recua de novo, ó. Foi até ele e recua de novo. Aí o próximo corte também é uma imagem recuando, ó. Recuou, recuou. Ó, foi nele, recuou, recuou, recuou. E aí assim a gente consegue fazer esses encaixes aí, tá? Vocês viram que a gente usou 3 hiperlapses nesses vídeos e 2 timelapses. Isso são coisas que são fundamentais e dá muito suporte para o seu vídeo. Eu sei que tem câmeras, principalmente da Canon e da Nikon, que não fazem, mas eu também não tinha câmera que fazia internamente como a que eu tenho hoje, então eu utilizava um programa que chama Magic Lantern. Se alguém quiser fazer timelapse da forma correta, Magic Lantern. Não tem problema, não dá problema na câmera. Eu usei durante 5 anos, então pode ir que é tranquilo, tá bom? Só instala do jeito certinho aí. E se você não tiver esse recurso, existe também o intervalômetro que ajuda você a fazer time-lapse. O seu próprio telefone, celular também, dependendo do que você estiver fazendo, você consegue aplicar muito bem. O time-lapse é a imagem parada lá, fotografando com o tempo acontecendo. O hiperlapse é também a imagem acontecendo, só que a câmera se movimenta, então ela anda um pouquinho a cada foto que é feita. Assim você tem esse efeito de coisas acontecendo e a câmera se movimentando. Você não necessariamente precisa ter um gimbal para fazer isso, igual vocês viram que foi feito na mão. Então é muito de prática e de saber usar bem o programa, de utilizar a lente certa para poder fazer isso, que também vai te ajudar muito. Porque em lentes, vale lembrar que as lentes abertas são mais fáceis de você fazer. As lentes mais fechadas normalmente dão uma composição muito bonita, mas você precisa ter uma estabilidade muito maior. Então, com a lente que você tiver, se tiver uma lente mais aberta, use ela que vai favorecer muito para você. Igual vocês viram aqui na minha timeline, eu usei muito efeito de áudio, assim, muito assim, foi médio, né? A quantidade de efeitos de áudio que eu utilizei. Esses efeitos de áudio você também consegue dentro do Epidemic Sound, tá? Para quem não tem acesso ao Epidemic Sound, se você jogar aí pack de áudio no YouTube, você vai encontrar várias. Lá no Brainstorm Tutoriais a gente já disponibilizou em um vídeo, mas a gente vai deixar o link aqui embaixo também na descrição para você conseguir baixar essa pack e você conseguir usar os efeitos de swoosh, que são aqueles os glitches que tá? Todos esses efeitos ajudam você na hora de fazer a transição, na hora de dar ênfase. Se você quer algo mais profissional, existem sons profissionais específicos para fazer transição. Igual no filme. No filme você acha que eles estão baixando o pack? Não, eles utilizam
um pacote específico para isso. Eu estou falando filme porque sempre é a nossa base, tá? Outra coisa importante, além desses efeitos aí, aqui no vídeo também eu usei barulho de cidade. Não sei se vocês repararam isso, mas aqui tem barulho de cidade, ó. Olha só. Desses efeitos que eu utilizei, além de ter usado esses, eu utilizei o barulho de cidade, ó. Se você não tiver como ter esses efeitos, cara, faz o seu próprio. Pega a câmera, filma, tira o áudio, ou então usa seu celular para poder fazer. Tudo que der para poder dar uma incrementada ajuda você também. Nessa primeira imagem aqui eu quero mostrar só uma coisa específica que eu queria muito, é que como passam-se 4 pessoas na frente da câmera, eu queria que desse aquela ideia de que fez assim, ó, sabe? Como se a perna desse um vibrado, igual passa aqui a mão. Em filme de super-herói isso é muito comum. Você tá assistindo um filme, o cara dá um soco e faz, passa do lado da câmera. Esses efeitos ajudam você a intensificar a imagem que você está assistindo. Observem e depois voltem no vídeo, escutem de fone, se possível, e prestem atenção nisso aqui, ó. Sentiram aí? Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Ó, todas essas rampinhas aqui, ó, que tem esses picozinhos aqui, são efeitos, ó. No alto-falante do meu computador, nem dá para poder ouvir direito esses efeitos. Eu preciso estar de fone para conseguir prestar atenção. Depois disso eu uso um swoosh, que é aquele, que é para dar ideia de, ó. Depois vem a buzininha. Porque ele passa, a buzina vai indo embora. Esse efeito de ir embora, eu fiz esse down aqui, tá vendo? Ó, a buzina dá um down, ó. Ele dá um... Coloco barulhos de passos passando, os efeitos. Depois vem o... Depois que entra isso, vai vir o hiperlapse, não faço um... E para dar continuidade, para esse full não vir... Já viu aquela galera que começa a usar som? Aí faz... Do nada. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Toma cuidado com esses audio effects aí. Eles têm que ajudar você a intensificar o filme, não deixar o filme com o vácuo, tá? Ó. Ele tem uma crescente e depois ele diminui. Depois ele fica um tempo assim. Barulho de cidade, ó. Quando você tem esse barulho de som que faz, dá a ideia de que está passando por alguma coisa. Ajuda muito em alguns projetos. Nesse aqui eu usei isso, ó. Como que eu joguei? Um exemplo muito bom para você achar os áudios das coisas específicas que você quer é procurar esses áudios em inglês, porque em inglês você consegue encontrar muito mais fácil. Então lá dentro do Epidemic Sound eu joguei assim, Wins, Bug Wins. Aí veio um barulho de pombo batendo na asa e depois eu intensifico, ó. Como ele vai voar e sumir da imagem, ó. Ó. Sacou aí? E aí depois eu já mudo pro som da próxima imagem, antes da próxima imagem aparecer, ó. E aí, olha só. Ó. Já trocou de imagem. Aí diminui, sai o áudio para não ficar o tempo todo. Vem o timelapse do céu. E no final aqui, ó. Todos esses áudios ajudam a gente a criar essa base. Sacou? Não sei se vocês repararam, eu sempre fico fazendo esses barulhinhos de... Mas ajuda muito você a ter uma noção do que você vai fazer na pós-produção, o que pode ser feito, o que você pode usar de áudio, tá? Isso eu sempre, quando eu estou na rua filmando, imaginando coisa, eu já consigo imaginar, mas é porque eu sempre estou captando e pensando na edição. Igual eu falei com vocês, eu fiz vários movimentos aleatórios
para tentar encaixar, mas todos eles tinham uma linha. Quando eu não fazia para cá, eu fazia para lá, ou eu girava a câmera, ou eu saía de algum lugar. Tudo isso para facilitar que na hora que eu fosse montar esse vídeo, eu conseguia ali passar um pouquinho das imagens que eu gostaria. Obviamente, igual vocês viram, eu fiz muito mais imagens do que isso, só que essas imagens passam por um processo de apuração. Então as imagens que eu mais gostei, que eu vi que encaixou uma imagem na outra, foram essas imagens aí. Tá aí, normal, quando você vai numa viagem, você viaja, você só seleciona algumas partes. E é importante que você consiga imaginar esses sonzinhos também, para chegar na pós-produção você conseguir encaixar eles da forma correta. Agora que vocês viram isso daí, a gente vai agora concluir essa fase de mão na massa e a gente vai ver alguns jobs que a gente fez na nossa produtora, eu e a Dani, e comentar para vocês verem como que a gente pensou, como que foi feito e da forma que foi feito, é só para vocês terem noção como tudo isso pode ser aplicado também no seu trabalho. Demorou? É isso, guys, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí, coloca aqui embaixo ou comenta lá no Facebook, lá na nossa comunidade, assim ajuda muito. Se você também estiver fazendo algum vídeo aí baseado em algum desses ou for criar o seu próprio vídeo, fala com a gente também para a gente poder assistir, te dar um feedback e o pessoal que está aqui no curso também com você. Beleza? Um beijo para vocês, até a próxima aula.